Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à casa do Senhor, neste tempo de louvor, de adoração a Deus, nesta noite em que nos reunimos como povo do Senhor, para celebrar a vida que vem de Deus, através do poder do próprio Deus que ressuscitou seu Filho por todos nós. Portanto, que este culto seja um culto para agradecermos a Deus pelo seu grande amor para conosco. Um Deus que nos ama e um Deus que ama a sua igreja e deu a sua vida por ela. Nesse mês de aniversário da nossa igreja, vamos ter um coração sempre agradecido pelo grande amor de Deus, que sempre cuidou, que cuida e continuará cuidando da sua igreja. E é dessa forma que eu quero convidar a todos a adorar ao Senhor nesta noite. Vamos ouvir essa primeira música, vamos em espírito de oração pedir a bênção de Deus, ouvindo o prelúdio. Como diz esse hino, nós precisamos do Senhor. E por precisarmos dele, precisamos também nos aproximar desse Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos ler Isaías, capítulo 49, alguns versículos do capítulo 49 do profeta Isaías. Quero convidar aqueles que puderem a colocarem-se em pé e acompanhe a leitura a partir do 8º versículo. Isaías, capítulo 49, versículo de número 8. Nós vamos ler alguns versículos até o 16. Acompanhe essa leitura bíblica nesse instante. Diz assim o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, não terão sede, não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que te virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegre-se, ó terra, e vós montes rompei em cânticos,
porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Este é o Deus que aqui viemos adorar. E vamos cantar com alegria nesse instante o hino de número 52 do nosso inário Cantai Todos os Povos. A Deus demos glória, pois o seu grande amor, seu Filho bendito, por nós todos deu. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. glória, Senhor, por tão grande amor que o Senhor tem para conosco, Senhor, de sempre cuidar de nós, Senhor. Por isso que estamos aqui, Senhor, para louvar-te, Senhor, para agradecer e para honrar o teu santo nome, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Te agradecemos, ao Senhor, pela tua palavra revelada, Senhor, pela esperança e promessa que temos nela, Senhor. O Senhor nunca nos separou, sempre falou conosco em todos os tempos, Senhor. E está falando hoje, Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus presente, meu Deus,
Fica conosco, fala aos nossos corações, ilumina pelo Teu Espírito, Senhor, nossos olhos, para que a gente possa ver, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu grande amor, Senhor. Abençoa cada vida que veio aqui, meu Deus, que todos possam sair, Senhor, revestidos, Senhor, da fé, Senhor, e na clareza, Senhor, que o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor mantém tudo, e o Senhor tem cuidado, Senhor, demais para conosco, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos assentar. Nós vamos ter mais um momento de oração e de gratidão a Deus também, adorando a Deus com as nossas crianças, antes que elas se dirijam à aula que receberão nesta noite. Vamos orar com as crianças que aqui estão, pedindo a bênção de Deus sobre as suas vidas. Isso. Graças a Deus pela vida das nossas crianças e dos pais que as trazem para que possam, na casa de Deus, aprender da sua palavra. Eu queria saber se alguém quer orar hoje. Opa, vamos começar aqui então. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo nosso alimento, pela nossa igreja e pela nossa saúde. Abençoa as pessoas que estão doentes, em nome de Jesus, amém. Mais alguém? Então vamos ter mais uma palavra de oração. O pastor vai orar com vocês, por vocês, e depois vocês estarão se dirigindo para a aula. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela vida das nossas crianças. Adoramos o Teu nome, porque elas estão entre nós, porque delas é o Teu reino. Adoramos o Teu nome, Senhor, porque as nossas crianças, elas nos encorajam a viver a vida de acordo, Senhor, com a orientação da Tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, pela vida de cada uma delas e te pedimos que aquilo que elas forem estudar nesta hora possa ficar gravado no coração e mente de cada uma delas, e que possam compartilhar em suas casas, e que possam, ó Deus, ver na vida dos seus pais também, sempre um testemunho, orando com elas e por elas, para que cresçam para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, a nossa vida como pais, para que possamos testemunhar aos nossos filhos as verdades do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem ir. Quanto as nossas crianças são ministradas numa linguagem própria da idade delas, nós continuamos aqui cultuando ao nosso Deus, esse Deus que é só amor, como diz o Evangelho de João, capítulo 3. Quero ler apenas 2 versículos. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, muito conhecido de toda a igreja. E por ser conhecido também, muitos de nós já recitamos esse versículo. Nós vamos ler juntos, nos preparando para o tempo de confissão de pecados. Uma igreja que serve ao Senhor, é uma igreja que confessa os seus pecados, mas que crê no grande amor de Deus para com ela. Vamos ler juntos versículos 16 e 17 do 3º capítulo do Evangelho de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Esse grande amor de Deus nos convida a dizer: Senhor, perdoe os nossos pecados.
Vamos cantar com o nosso grupo de louvor. Depois estaremos tendo alguns instantes de silêncio, de oração. Estaremos suplicando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E após alguns instantes, vou pedir ao presbítero Teodoro que ore por todos nós como igreja do Senhor Jesus. Santo Deus, o Pai,
Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos proporciona, tão especial nas nossas vidas, quando temos aí confessando o teu amor, a tua bondade, e confessando também, ó Deus, a realidade do Senhor no nosso meio. Por isso, nosso Deus, eu te peço a tua bênção para cada vida que aqui entrou nesse templo, e que todos possam, Deus, sentir realmente a tua presença, e que essa realidade, ó Deus, seja eterna na nossa vida, e que nós possamos estar sempre meditando, ó Deus, na tua presença, no teu querer, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos. Por isso, nosso Deus, também alcança os corações daqueles que estão nos assistindo nesse momento, e cada um, ó Deus, possa estar recebendo as tuas bênçãos, e que o teu amor, ó Deus, possa estar infiltrado em cada lar, e que todos, Deus, possam ter um coração grato a ti, e que possamos juntos, Deus, estar sempre unidos, louvando e adorando o teu santo nome, e confessando, Deus, que o Senhor é real. Por isso, nosso Deus, fica conosco, nos ajudando em tudo, comandando esse culto, ó Deus, de uma forma que o Senhor querer, para que possamos entender, ó Deus, todos os teus propósitos nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, entender também as mensagens que viram ao nosso coração, e sair daqui, ó Deus, colocando em prática aquilo que aprendemos de ti, para melhor te servir, para melhor te representar, ó Deus, na face da terra. Muito obrigado, Deus, mais uma vez eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus nesse instante. E com o coração agradecido de um Deus que ama a sua igreja, e nesse amor pela sua igreja, esse Deus recebe o nosso louvor. E uma das maneiras de nós louvarmos a Deus é através da nossa fidelidade, agradecendo a Deus com os dízimos e com as ofertas. É uma forma de dizer: Senhor, muito obrigado pelo muito que o Senhor me dá. Fidelidade de Deus para conosco, fidelidade nossa para com Deus. Enquanto cantamos, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta poderá trazer aqui à frente para orarmos e consagrarmos com alegria ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Louvores
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande amor do Senhor para conosco, Pai, revelado em Cristo Jesus naquela cruz, Pai. Nós sabemos que não existe amor maior, Pai. Muito obrigado por nos amar tanto, Senhor. Nós queremos exaltar, glorificar o Teu nome, Senhor. Lembrar a cada dia, Senhor, que esse amor não tem fim, não tem limite. E o Senhor deu a cada um de nós gratuitamente, Senhor. Enche-nos com a Tua palavra, com a Tua bondade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações. Usa o Teu servo, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Obrigada, Pai, por cada bênção, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão aqui presente, por aqueles que estão nos lares, ó Deus. Derrama a Tua bênção, Senhor. Alcance cada vida nesta noite como o Senhor deseja, Senhor. Nós colocamos no Teu altar também todas as ofertas e dízimos trazidos à Tua casa, Senhor. Abençoe todos que puderam Te louvar, Te servir através das ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada um, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Já louvamos ao nosso Deus, já dissemos a Ele o quanto esse amor é importante em nossas vidas. E agora vamos olhar para a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mesmo assentados, mas com a mesma reverência, a partir do versículo 34. Mateus 22, 34, assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero acrescentar ainda apenas um versículo do livro de Provérbios, capítulo 23. Livro de Provérbios, capítulo 23. Apenas o versículo de número 7. Provérbios, capítulo 23, apenas o versículo 7, destacando mais o início desse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como imagina em sua alma, assim ele é. Numa outra tradução da Bíblia diz, assim como você se imagina em sua alma, assim você é. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque lemos a tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. E essa verdade nos liberta. E esta libertação buscamos em ti nesta hora, no momento em que nos reunimos diante desta palavra santa. Pai querido, que nossas mentes e corações abertos na força do teu Espírito Santo nos dê condições de compreendermos a tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Dá-nos palavra de vida, palavras de comunhão, palavras de graça, de perdão, palavras aonde o teu povo daqui sairá edificado, fortalecido. Daqui sairá um povo alegre, com o desejo de te servir. Por isso nós te pedimos que a tua palavra nos liberte de qualquer coisa que nos impeça de ouvirmos a tua voz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Há uma música antiga que muitos daqui com certeza já cantaram, porque ela é muito conhecida, gravada por um dos grupos de louvor do nosso país, que tem como título Ame ao Senhor. É uma letra curta, simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. E esta letra diz assim: ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo teu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Essa música foi cantada durante muito tempo e continua sendo cantada. E olhando para esta música, olhando para o texto que nós lemos, vamos falar um pouco sobre amar a si mesmo. Geralmente nós lemos esse texto bíblico mais na primeira parte, amar ao próximo, mas poucas vezes paramos para pensar na ideia bíblica de que Jesus condiciona amar ao próximo a amar a si mesmo. Vamos procurar entender um pouco na reflexão desta noite. Porque para amar a si mesmo é preciso que falemos de algumas coisas que às vezes nós ouvimos nas nossas conversas, rodas de conversa. Muitas vezes ouvimos em estudos, em palestras, em leituras, mas poucas vezes falamos no nosso convívio
muitas vezes, de igreja. Eu estou me referindo à questão da autoestima. Uma palavra que nós ouvimos bastante, mas poucas vezes paramos para pensar nela. E quando nós pensamos nessa ideia de autoestima, nós estamos falando de uma qualidade que o ser humano tem consigo mesmo, que é aquela ideia de se sentir satisfeito com o jeito que é, né? Com a sua vida, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de pensar, enfim, a ideia de você estar equilibrado na sua maneira de viver. Mas quando nós olhamos para o ser humano de uma maneira geral, muitas vezes nós pensamos e olhamos e às vezes até analisamos a ideia daquilo que também chamamos de baixa autoestima, que é aquele comportamento do ser humano muitas vezes fechado, triste, não consegue viver em sociedade, nem mesmo nos ambientes mais próximos dele, como seus familiares. Enfim, há uma insatisfação com aquilo que faz, com aquilo que pensa, com aquilo que ele tem ao seu lado. Como disse, é algo tão falado, este assunto, mas às vezes muito pouco explicado. Ele é vivido constantemente por cada um de nós, no nosso jeito de ser, mas pouco trabalhado dentro de nós. Algo tão percebido, principalmente quando nós percebemos no próximo, mas pouco sentido muitas vezes pelas pessoas que estão ao nosso lado. E aí nós vamos percebendo no ser humano as atitudes, às vezes depressivas, as pessoas em baixa com a realidade da vida, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus enfrentamentos. E eu creio que vale a pena conversar mais profundamente sobre este assunto à luz do texto que nós lemos. É importante dizer que a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de sentir, de nos conduzir, nós expomos diante das pessoas que estão diante de nós, dos nossos familiares, como nós estamos em todos os aspectos. Isso está dentro daquilo que temos conversado em escola dominical sobre as nossas emoções, aquilo que está dentro de nós. Na verdade, eu preciso conhecer o outro para poder ajudar o outro. É assim que a coisa funciona. Quando alguém nos procura pedindo ajuda, eu preciso conhecer um pouco a história da vida da pessoa. Eu preciso um pouco, quando nós vamos, por exemplo, a um médico, o médico começa a perguntar algumas coisas da nossa vida. Ele começa a querer saber algumas coisas que nós às vezes achamos que nem devemos contar. E são históricos que são buscados na nossa caminhada de vida para que o medicamento seja colocado de uma maneira correta, de acordo com aquilo que é necessário para a cura completa. E aí nós ficamos pensando, nós estamos falando aqui, gente, irmãos e irmãs, dessa questão de apreço, de aceitação, de afeto, de afirmação em relação à vida. E há pelo menos umas 3 áreas da vida, vamos dizer assim, que nós precisamos pensar um pouquinho para depois voltarmos para esse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus resume os mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, amar a nós mesmos. A primeira área que eu coloco aqui, que nós devemos pensar na nossa vida, é a área da nossa aparência. Não parece, mas nos textos bíblicos nós vamos descobrindo como que Jesus se preocupava em trabalhar isso na vida das pessoas. Todo mundo hoje, e eu quero crer que todos que estão aqui, e você que está em casa talvez já tenha passado em frente ao espelho hoje. E o espelho, ele faz parte da nossa casa.
Em algum lugar Ele está. E nós passamos por Ele, porque é o teste do espelho, da aparência física, que mostra como nós estamos, como nós saímos de casa. Nós vivemos num país onde as cirurgias, principalmente as cirurgias plásticas, elas estão na vanguarda, ou seja, um dos países que mais faz cirurgia no mundo. Isso não está errado, não é esse o problema. A questão é que todos nós, em algum momento da vida, nós gostamos de mudar alguma coisa no nosso visual. Em algum momento da vida nós queremos mudar alguma coisa no nosso visual. Há sempre alguma coisa faltando ou alguma coisa sobrando. Há sempre alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. Ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Um pouco mais gordo, um pouco mais magro. Ter mais cabelo, menos cabelo. Enfim, o ser humano é assim. Só não podemos cair na história de uma mulher que queria muito emagrecer. E ela orava para que isso acontecesse. Como as orações não foram ouvidas, ela não conseguia perder alguns gramas, ela mudou o rumo da oração. E ela passou a orar para que todas as suas amigas que eram magrinhas, ficassem gordinhas como ela. Essa é a ideia do ser humano com a sua aparência. Às vezes, nessa busca desesperada, as pessoas entram na ideia do vale tudo. Tudo é válido para conseguir uma melhor aparência, mas ninguém emagrece à base de oração. Nós sabemos que é preciso mudanças de hábitos, tratamento adequado. Nessa busca da beleza, precisamos entender que a verdadeira beleza está dentro de nós, e descobri-la é encontrar a autoestima. Essa é a ideia de amar a si mesmo que Jesus está colocando em relação à nossa aparência. Ter uma ideia clara de que é Deus quem trabalha de dentro para fora o nosso jeito de ser, de viver e de se apresentar diante do nosso próximo. Uma ideia é a aparência, a outra ideia é a capacidade, ou seja, aquilo que sabemos ou não sabemos fazer. E a maioria das pessoas tem uma concepção errada das suas habilidades, dos seus talentos, dos seus dons. Sabe muita coisa, mas às vezes nós encontramos pessoas que continuam se diminuindo. Quando perguntamos se pode fazer alguma coisa, ou se sabe, principalmente quando perguntamos se sabe fazer alguma coisa, e nós sabemos que a pessoa sabe, a pessoa vira e diz: eu não sei, eu não consigo, eu não tenho tanta habilidade, tanta capacidade. Nós valorizamos mais o negativo do que o positivo, muitas vezes dentro de nós mesmos, e ferimos o nosso eu, porque no fundo nós queremos fazer, mas às vezes ficamos com dificuldade para poder fazer. Quantas capacidades temos devido aos nossos dons e talentos dados por Deus. Eu aprendi a duras penas, estou falando particularmente, que aquilo que Deus me deu, como dom, como talento, devo usá-lo com alegria, com motivação, com ousadia. Aquilo que Deus me deu de capacidade, devo fazer da melhor maneira possível, porque é bênção de Deus para a minha vida. Muitos se consideram incapazes e fogem às vezes das suas grandes possibilidades. Quantas oportunidades perdem diante do trabalho, da vida profissional, da vida familiar, porque deixam escapar às vezes dizendo que não são capazes, que não têm a capacidade diante de certas coisas. Amar a si mesmo é dizer: Senhor, os talentos que o Senhor me deu, os dons que o Senhor colocou pelo seu Espírito Santo em mim, quero usá-los para a honra e glória do seu próprio nome. De repente,
Nós falamos da capacidade, nós falamos da nossa aparência, mas precisamos falar também da nossa origem. Essa é uma outra questão que mexe muito com a questão de amar a si mesmo. Os irmãos vão entender, talvez melhor, um pouquinho lá na aplicação disso tudo. Estou falando aqui das nossas origens. De onde você veio? Qual a sua origem? Você já parou para pensar um pouco na sua árvore da sua família? Há pessoas que têm vergonha de falar da sua origem. Pais e filhos, de onde vieram? Isso cria um problema de autoaceitação. Isso cria um problema de dificuldade com a pessoa, com as situações que ela vive e da maneira dela ser diante do outro também. O ambiente em que vivemos ou pertencemos influencia a nossa autoestima. De onde viemos? Quem são nossos pais? Qual é a nossa profissão ou qual foi a nossa profissão? Enfim, um pouco da nossa história. Vejam, por exemplo, que Jesus, num determinado momento, alguém olhou e perguntou: pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Como que a cidade e a pessoa, e por ser um carpinteiro, não poderia de forma alguma ser o Salvador do mundo. Eu não sei, cada um aqui tem a sua história. Você que está em casa tem a sua história, mas particularmente tenho orgulho das minhas origens. Origem rural, de pais lavradores, de vidas que sofreram o suor da roça para que os filhos pudessem estudar. Eu não tenho vergonha de dizer que fui gari, limpador de ruas, office boy e vai por aí afora. Nenhuma vergonha de dizer isso. Nada de vergonha. Muito pelo contrário, sou o que sou pela graça de Deus, como diz o apóstolo. Pelo seu amor infinito, pelo seu projeto para com a vida. As pessoas que aceitam as suas origens e trabalham suas histórias de vida são mais felizes, são mais abençoadas, são abertas ao outro, são autênticas, são verdadeiras, são genuínas, são transparentes. E isso facilita porque vivem na orientação e na graça do Eterno. O eu de ontem foi superado, vivem o presente e trabalham para um futuro melhor, administram melhor suas necessidades, sabem o que querem, lutam pelo que querem, são temperantes em tudo o que fazem, são positivas, são assertivas, expressam de forma aberta, se entregam ao amor e deixam ser amadas. Daí a ideia de amar a si mesmo, de se permitir ser amado também pelo próprio Deus. Quando olhamos para o texto, a expressão do evangelista é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aparência, capacidade e origem. Na história das nossas vidas é preciso coragem para falar dos nossos problemas, torná-los públicos, buscarmos a cura em Cristo Jesus. Em relação ao próximo, talvez o meu próximo não tenha todas as qualidades dessas três coisas que colocamos aqui, que muitas vezes eu desejo que ele tenha. Mesmo assim eu preciso amar. É a ordem de Deus. E na parte conclusiva do segundo mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, o texto bíblico vai trabalhando a ideia de que é impossível amar a Deus e ao próximo se você não amar a você mesma, como pessoa, como ser humano. Antes de amar alguém, é preciso amar a si mesmo, do jeito que você é, para que Deus o transforme do jeito que Ele quer que você seja. E aqui eu quero fazer um convite a você, a todos nós. Amar a si mesmo é preciso
fazer uma viagem para o nosso interior. Conversar com o nosso interior, ouvir as nossas entranhas, procurar descobrir o que realmente significa amar a si mesmo, diante daquilo que nós somos, do jeito que nós agimos, da maneira como nós falamos. Iremos descobrir coisas maravilhosas, e a própria palavra nos ensina sobre isso. Descobrir outras coisas que nós nem imaginamos, coisas importantes que estão dentro de nós, que podemos colocar a serviço do Senhor. Olhemos para os textos lidos e pensemos em nossas vidas. Mateus trabalha a segunda parte, deixando muito claro: ame a si mesmo. Os fariseus não sabiam que era isso, e Jesus coloca exatamente esses 2 mandamentos para dizer aos fariseus: olha, vocês precisam aprender que vocês estão olhando mais para o outro do que para si mesmo, que vocês muitas vezes pensam em expressar amor ao outro, mas é preciso amar a si mesmo. Porque para os fariseus, na história que nós temos dos demais textos, o orgulho os impedia de amar o próximo como a eles mesmos. Amor que respeita, amor que cuida, amor que se preocupa a partir de si mesmo. Por isso Provérbios diz: assim como você se imagina, assim você é. Provérbios nos convida a pensar em nós mesmos para descobrirmos quem realmente somos. Por isso a expressão bíblica também: como anda o nosso interior? Tenho comigo que devemos cultivar momentos de vida, de alegria, de paz, de amor, de felicidade. Fazer isso para que haja satisfação dentro de nós, desenvolvendo e fortalecendo o nosso interior. Precisamos permitir abraçar e ser abraçado, beijar e ser beijados. Há pessoas que têm uma dificuldade com isso. Há pessoas que você às vezes quer abraçar, as pessoas, elas já se retraem. Tem todo um histórico de vida por trás disso tudo. Por isso, não podemos dar aquilo que não temos. Não podemos dar amor se não nos sentimos amados e se não amamos a nós mesmos. Jesus nos ensina a amar a si mesmo a partir das suas próprias atitudes. Ele cuidava de si, dos seus sentimentos, das suas relações humanas, deixava que as pessoas se preocupassem com ele, não rejeitava gestos de carinho, de zelo. Ele era somente amor, ele é somente amor. E fechando, irmãos e irmãs, voltemos à música inicial. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Isso nos ensina no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, nos nossos gestos, aquilo que vai doer em nós, antes de doer naquele que declaramos amor. E eu quero terminar com duas estrofes de um hino muito bonito que temos em nosso hinário. O hino 177, a 4ª e 5ª estrofes deste hino diz: pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por mais fraterno amor. Os fracos ajudando com terna compaixão, se tua igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Quando nos amamos,
nós aprendemos a amar o nosso próximo e o mundo vê o amor de Deus em nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus com o hino 126, que fala exatamente deste amor de Deus para com cada um de nós. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar com alegria. 126. nos assentar mais um minutinho antes da oração final.
O amor de Deus nos trouxe até aqui. Agora é esse amor de Deus que nos acompanha. Durante toda a semana Ele nos acompanhará. Ele acompanhará cuidando da nossa aparência, da nossa capacidade, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Ele estará conosco. E por isso vale a pena nós terminarmos a nossa celebração nessa noite e continuarmos essa celebração na nossa vida, no dia a dia, esse culto a Deus, dizendo sempre que Deus é amor. E na certeza de que Deus é amor, pedindo que Ele nos ensine a amar a nós mesmos. Daí sim, amaremos ainda mais o nosso próximo. E amor ao próximo significa também chorar com os que choram, sorrir com os que estão sorrindo. Seu Valdomar pede que estejamos orando por sua esposa, Dona Luísa. Vamos orar por ela, seu Valdemar, pela sua saúde, na certeza de que o amor de Deus a abraça neste instante. Da mesma maneira, temos orado, vamos continuar orando, declarando nosso amor pelo Eudenir, pela sua esposa, pela sua família, nesse tempo em que ele precisa do amor de Deus em relação à sua saúde. Vamos dizer que o amamos, orando a Deus e continuando orando por ele e por tantos outros irmãos da nossa igreja, pessoas que nós conhecemos, dos pedidos de oração que chegam nos grupos da igreja durante a semana. O amor de Deus leva-nos a abraçar as pessoas também, como a Dona Geni, que completa mais um ano de vida. Vamos abraçá-la e dizer que é no amor de Deus que nos reunimos e que somos unidos. Enfim, é no amor de Deus que estudamos a sua palavra, como continuaremos fazendo na próxima quarta-feira. Estamos iniciando uma série de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E você que pode, participe conosco, esteja conosco nesses estudos. Estaremos no primeiro capítulo na próxima quarta-feira. Assim como temos feito em escola dominical, estudando sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas limitações, enfim, aprendendo um pouco de nós mesmos. Mas também, na próxima sexta-feira, nós temos uma vigília aqui na nossa igreja. Estaremos iniciando às 20 horas. E estaremos indo até, creio que lá pela meia-noite. Tempo de oração, de reflexão, de cânticos. Um tempo em que vamos orar por nós mesmos, pela nossa igreja, pelos nossos familiares. Tempo de oração. Uma igreja de joelhos. É uma igreja que cresce no poder do Espírito Santo. E terminando, a igreja lá em Atos, era o Senhor que acrescentava cada dia as pessoas que iam sendo salvos, porque a igreja vivia em oração, em comunhão. Portanto, vamos encerrar, vamos orar ao Senhor, colocando-nos em pé. Que todos tenham uma semana de paz, de graça. Você que nos acompanhou pela internet, Deus o abençoe, Deus guarde, Deus proteja a sua casa, a sua família. Tenha uma semana também abençoada. Sintam-se abraçados e amados no amor de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Depois impetraremos a bênção, cantaremos o amém e assentados ouviremos o pós-lúdio. Deus de amor, Deus eterno, com alegria, Senhor, encerramos esse tempo de celebração na Tua casa. Com gratidão no coração, nós rendemos louvores a Ti, na certeza de que o Senhor está no meio de nós. Obrigado pela vida da Tua igreja aqui, Senhor. Homens e mulheres
crianças, adolescentes que vieram à tua casa e que daqui saem para te servir. Obrigado por essas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, pelo teu povo reunido nos lares. Nós te pedimos a tua bênção e te pedimos em nome de Jesus que nos ensine a amar a nós mesmos, para que possamos, ó Deus, amar o nosso próximo de acordo com a tua vontade. Te pedimos misericórdia, Senhor, porque muitas vezes o nosso jeito de tratar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso pensamento, o nosso olhar, não é, Senhor, uma expressão de amor por nós mesmos. Por isso, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe o nosso interior, trabalhe, Senhor, as nossas emoções, o nosso jeito de sentir, de amar, de expressar. Queremos, ó Deus, a cura que vem de Ti, a cura que vem do Senhor. Da mesma maneira, Senhor, oramos pelo Teu povo, aonde estiver, pelas dificuldades que enfrentam. Ó Pai querido, colocamos a vida da Dona Luísa em Tuas mãos nesta hora. Tu sabes, ó Deus, o que ela está passando, Tu sabes de todas as coisas. Dê a ela, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado. Cuida da saúde da Tua serva, Senhor. Da mesma maneira com Eudenir, Senhor, e toda a sua família. Ó Pai, abraça-o com Teu amor de Pai, com Teu cuidado, com o cuidado que vem dos céus. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário da Tua serva, Dona Geni, que a Tua bênção esteja sobre ela em todos os momentos. E assim, Senhor, com todos aqueles também que receberam bênçãos nesta semana. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça e a Tua direção, no nome santo de Jesus. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o Pai, que a proteção e direção do Espírito Santo permaneçam sobre a vida da igreja e o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.